Boa tarde agora, 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e esta é a primeira edição do Câmara Rio Notícias. A gente começa falando da próxima reunião territorial do Plano Diretor, que acontece na quarta-feira. Ingrid Bart tem as informações. O encontro vai acontecer em uma escola municipal de Pedra de Guaratiba. Em discussão, as propostas do novo Plano Diretor para a área de planejamento 5.4, que reúne os bairros de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba. Será a 14ª audiência pública territorial conduzida pela Câmara do Rio. O Plano Diretor é considerado a lei mais importante do município e regulamenta o uso do solo e as diretrizes para o desenvolvimento de todas as regiões da cidade. A revisão do plano é feita a cada 10 anos. As audiências territoriais são uma oportunidade para vereadores e representantes da prefeitura ouvirem a população local. No site câmara.rio, os moradores podem participar com sugestões para cada região da cidade. Na enquete do Plano Diretor, o carioca tem a oportunidade de apontar as principais melhorias para o bairro onde vive. Servidores do Legislativo Municipal que participaram da primeira etapa da capacitação sobre licitações e contratos iniciaram hoje a parte prática do curso. As aulas vão acontecer durante toda a semana no auditório da Câmara do Rio, das 9 da manhã às 6 da tarde. São 60 alunos que fizeram a parte teórica em julho e agosto e agora retornaram para mais 2 meses de atividades. 32 milhões de pessoas não votaram na eleição deste ano. Em todo o país, a votação foi marcada por longas filas. Eu mostro para você. Foi uma eleição muito mais demorada do que se esperava. A coleta da biometria e a ausência da cola para a escolha dos candidatos foram considerados os principais motivos para as longas filas. Saí de casa às 2 horas da tarde. Consegui votar, era 5 e pouca da tarde. Eu saí de casa meio-dia, mais ou menos, e fiquei lá até umas 4 horas. No estado do Rio, o terceiro maior colégio eleitoral do país, 39 mil urnas foram distribuídas em quase 5 mil locais de votação. Cerca de 12 milhões e 800 mil eleitores estavam aptos a votar. O resultado da eleição para o Palácio Guanabara foi decidido no primeiro turno, dando a vitória ao atual governador Cláudio Castro, reeleito com 58,67% dos votos. O segundo lugar ficou com Marcelo Freixo, do PSB, que recebeu 27,38% da votação. Para o Senado, Romário teve 2.384.331 votos. Todo o país voltará às urnas para eleger o presidente no segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão se enfrentar no dia 30 de outubro. A eleição deste ano foi a que teve a maior abstenção desde 1998 no país. 32 milhões de pessoas não apareceram para votar. A votação ocorreu sem grandes problemas. Apenas algumas pessoas foram detidas por fazer boca de urna no estado. Mas os garis tiveram muito trabalho na capital. Veja com Lucas Madureira. Segundo a Prefeitura, foram necessários pouco mais de 2.500 garis e agentes de limpeza urbana para dar conta do trabalho. Algumas ruas ficaram repletas de santinhos de candidatos. De acordo com a Conlurb, só neste domingo foram removidas quase 130 toneladas de lixo no entorno das 46 zonas eleitorais da cidade. A Força-Tarefa de Limpeza também contou com o apoio de pelo menos 13 caminhões-pipas para a lavagem das ruas. Já em relação aos crimes eleitorais, a Polícia Militar informou que durante esse dia de votação, pelo menos 22 pessoas foram detidas por boca de urna, em 14 ocorrências registradas em diferentes cidades do estado e aqui na capital fluminense. Ao todo, 17 mil policiais militares reforçaram a segurança no entorno dos 4.800 locais de votação espalhados por todo o estado. O sol continua sem aparecer na capital. De acordo com o sistema Alerta Rio, o céu continua nublado e há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Não existe previsão de vento forte. A temperatura varia entre 17 e 23 graus.
Vai até o dia 4 de novembro no Museu da Imagem e do Som, uma exposição que celebra os 100 anos do rádio no Brasil. A mostra pelas ondas do rádio traz de volta momentos que marcaram a história do país e do mundo. Eu conto essa história para você. Foi no início da década de 20, no período em que o país passava por um processo de modernização, que o rádio surgiu. Com ele, começou o processo de democratização da informação que se mistura com a história do Brasil. A primeira transmissão aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, data em que se comemora a independência do Brasil. Ao longo do tempo, o rádio não perdeu sua importância, se reinventou e soube tirar proveito da revolução tecnológica provocada pela internet. Hoje, o rádio também pode ser ouvido no celular, nos computadores de mesa e tablets. Esta história secular está numa exposição do Museu da Imagem e do Som no centro do Rio. Pelas ondas do rádio, mostra alguns dos grandes momentos do veículo que mobilizava multidões em todo o país, principalmente antes da chegada da televisão. Era o tempo das radionovelas, das cantoras e cantores que tinham grandes torcidas e uma gigantesca rivalidade. Quero morrer no carnaval, na Avenida Central. Onde ela mora, o sol tem mais claridade. A mostra foi dividida em 4 momentos marcantes para a implementação do rádio e, consecutivamente, das rádios no Brasil. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. São momentos como as transmissões de conflitos, a Revolução Constitucionalista de 1932. O entretenimento também ganhou peso com os programas de calouros. Outro ponto alto passaram a ser as transmissões esportivas, com destaque para as transmissões das partidas de futebol. Volta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. Há 66 anos, fazendo rádio, José Carlos Araújo se destaca como um dos maiores narradores esportivos da história do rádio brasileiro. Com estilo inovador, revolucionou as transmissões e influencia até hoje as novas gerações de narradores. Bateu o Zico pelo alto, a bola vem caindo para o tumulto, subiu o Rodinelli, cabeceou, entrou! Gol! Eu tinha 10 anos e se falava, pô, a televisão começou com os profissionais do rádio, principalmente da Rádio Nacional, que era a grande rádio do Brasil naquela ocasião, e diziam assim, acabou o rádio, e o rádio se reinventou. Quando veio a internet, se falou a mesma coisa, o rádio vai mudar, vai acabar, que a internet tem uma velocidade. Sim, o rádio não acabou. Hoje é a interatividade permanente. Se eu estou transmitindo um jogo de futebol, tem um ouvinte que está com o aplicativo lá em Portugal. Tem um grupo que se reúne em Modim, em Israel. 2h30 da manhã, os caras estão ouvindo o Flamengo, transmitido por mim em jogos noturnos. Então, tem motorista de táxi em Nova York com aplicativo no rádio do carro, ele dirigindo brasileiro e ouvindo futebol comigo. Então, é um universo incalculável. Toda essa história só foi possível ser resgatada a partir de documentos, fotos, itens e outros registros que fazem parte do acervo do Museu da Imagem e do Som. Personalidades como Roquete Pinto, um dos fundadores da primeira emissora de rádio, a Rádio Sociedade, atualmente Rádio MEC, também estão presentes na mostra. Na linha do tempo da exposição aparecem ainda os músicos Noel Rosa, Braguinha e Almirante, entre outros. Eles são de uma época em que as emissoras passaram a dar maior importância às expressões da cultura popular, como o samba e o choro. Outro registro emblemático é o da cantora Marlene, com a faixa de Rainha do Rádio de 1949. Áudios e vídeos garantem um momento de interatividade, uma volta no tempo pelas ondas do rádio que se reinventou e sobrevive nos tempos da internet.
É uma cultura que não pode ficar restrita só a quem vem ao museu. Nós criamos hoje um banco de dados que já estamos com 519 mil itens a serem estudados, né, pela nossa sociedade, onde a gente tem um filtro pela cidade e saber o que está acontecendo hoje de novos projetos, de novos documentários que estão saindo. Hoje, as grandes empresas de comunicação estão conosco fazendo esses estudos, porque aqui nós temos essa preservação. Eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã.